Está começando agora pelo Grupo Séries de Comunicação. Bom dia, amigos! Entrevista, história de vida, opinião e humor. Oferecimento Roda Forte, Gráfica Grapel, Plantiagro, Sicredi, Metalúrgica Metaura, Foquem, WK Soluções em Rotomoldagem e B8. Começa agora, Bom Dia, Amigos, com Gilson Larry. Alô você! Bom dia! Hoje, dia 21 de março, estamos mais uma vez aqui pelo Grupo Séries, de volta com mais um programa da Série a Série. Bom dia, amigos! Estou junto com a Thalita, minha sobrinha querida, iniciando mais esse programa, junto com a Rádio Estúdio de Itapera, Rádio CBS de Ibirubá, Positiva de Carazinho, Nome Toque e também a Rádio Séries. O programa de hoje, Thalita, um bom dia para ti. Bom dia especialmente aos nossos ouvintes que todos os sábados estão sintonizados pelas emissoras que entram em rede pelo Grupo Séries para trazer mais um Bom Dia, Amigos, e hoje com um convidado para lá de especial. Sem dúvida, daqui a um pouquinho eu vou falar um pouquinho sobre isso. Agradecer a Tailine, agradecer também a Luísa e também os nossos grandes companheiros, a Roda Forte, a Gráfica Grapel, a Plantiagro, a Metalúrgica Metaura, a B8, a WK Soluções em Rotomoldagem e a FOC, que todos os sábados, junto com a Sicredi, estão conosco falando e nos dando a felicidade de falar com você, que é o nosso ouvinte, o programa mais ouvido de toda a região, né, com esses grandes apoiadores. Um bom dia para você que está rodando, que está acompanhando nosso programa. Tia Thalita, tu não tem ideia de quantas pessoas me encontram e falam assim: eu paro no sábado pela manhã, às 10 horas, é sagrado que eu estou escutando o Bom Dia, Amigos. E não é só o senhor, né? A gente percebe isso, nós também. Nós recebemos esse comentário de várias pessoas que vêm até aqui. Bom, então obrigado a você que está conosco. E faz já algum tempo, Thalita, que eu tenho, início de dezembro, né? Que eu tenho dito todas as manhãs de sábado aqui que toda semana, durante todas as semanas, as últimas semanas, cada vez que puxo uma pena lá em Brasília sai uma galinha. E não é diferente, cada semana tem novidade, cada semana a gente vai encontrando novas, os laços vão se fechando, né? E vão chegando, e a CPI do INSS, uma hora tá pegando o João, outra hora tá pegando o Pedro, aí vem o Banco Master, e a semana passada a gente ainda viu, né, o presidente Bolsonaro baixando o hospital novamente, na UTI, e a maldade que está sendo feita com ele é uma coisa que é inacreditável. Não é um comentário político, é muito mais, né, uma situação humanitária. Uma pessoa que levou uma facada, está lá vivendo na penitenciária, e é certeza que isso é pessoal. É muito pessoal de quem julgou isso, né, que é o Alexandre de Moraes. E o Alexandre de Moraes agora está na mira. E deve ser duro provar do próprio veneno, né? Porque vocês viram que já fazem mais de 4 meses que o Moraes tem 129 milhões de razão de abrir qual era a função do escritório da Viviane Barsi, sua esposa, né, com o Banco Master. E ele não deu 48 horas para a explicação e nem vai dar.
E a gente sabe muito bem, né, e acompanha, que não é só ele, é Toffoli e tudo mais, né, que estão envolvidos, e aí é o judiciário, aí é o legislativo, e ali também está o executivo. O cerco está fechando e está caindo também no executivo, né? Essa semana o Jacques Wagner apareceu nos escritórios dos seus filhos dentro do Banco Master. O governador de Brasília com o filho dentro do Banco Master. Lewandowski dentro do Banco Master. Rui Costa dentro do Banco Master. E aí nós vamos... E a blindagem, né? Que o pessoal está tentando, tanto no INSS, na CPI do INSS, quanto na CPI ou no caso do Banco Master, a tentativa é blindar, né, toda essa turma. E aí, agora vem Dalita, vem o possível delação do Vorcaro. E aí, naquilo que a gente tem conversado, eu tenho falado com os amigos, alguns deles políticos, uma cabeça vai rolar. E a tendência é que essa cabeça seja do Toffoli, porque o Toffoli deve uma pedra para o presidente Lula, que ele foi um dos que condenou o presidente Lula. E agora o Lula diz que essa é a cabeça que vai estar a prêmio. Mas a cabeça realmente que todos estão querendo é a cabeça do Alexandre de Moraes. Eu acho que para pacificar o Brasil, essa estaria tudo resolvido. Pode até pegar o dinheiro do Master, pode até ficar com o dinheiro do INSS, mas esse cara tinha que ser excluído da vida pública e sumir do Brasil. Porque o que ele está fazendo, o que fez com as vítimas de 8 de janeiro, essa grande invenção, tempo inteiro falando de democracia, e o cara enrolado até os cabelos, quer dizer, cabelo ele não tem, né? Mas enrolado, né? E eles estão pegando só a pontinha, Thalita, só a pontinha da pena. E tá saindo cobras e lagartos, e nós vamos ver ainda por muito tempo, porque o ministro que está hoje no comando do caso Master, né? Ele prorrogou por mais 60 dias a CPI e também o inquérito. Então nós vamos ver muita água rolar. A classe política está com muito medo, né? Aquele Ciro Nogueira, que era para ser o vice-presidente da chapa do Bolsonaro, tá mais sujo do que pau de galinheiro, também tá envolvido. É aquele cara, o Rueda, do União Brasil, e aquilo vai puxando e vai saindo um e vai entrando outro. Já está chegando na Gleisi Hoffmann, e aí nós vamos ver a festa. A festa não terminou. A festa só está começando, e que bom, né, para o Brasil. Mas também, que bom para o Brasil que está acontecendo isso, mas também a gente sabe que nesse mesmo tempo está se fazendo a massa da pizza. Pode ser mais grossa ou pode ser mais fina, dependendo. Mas que estão fazendo para que termine em pizza, eu não tenho dúvida. Então alguns vão cair, porque mais claro que foi o Petrolão, e o pessoal está tudo limpo, leve e solto, né? Não seria diferente nesse escândalo. O Brasil é o país dos escândalos, e muita lei e pouco, realmente pouco, ela é cumprida. Então tá aí, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas tá lá, o pessoal levando o dinheiro suado do aposentado, né? Que ele trabalhou a vida inteira para ganhar aquele, o pessoal levando, né? A outra coisa que eu queria falar semana que eu lembrei, esse tal de empréstimo consignado. Que loucura que o governo fez. Endividou as famílias com até 35% do salário do aposentado, pagando juro de 5% ao mês. Isso é um assalto. Isso para o aposentado, para o trabalhador. Ele acha que está pegando dinheiro, na verdade ele está construindo uma dívida
impagável. Isso tudo para que o consumo se mantivesse e o PT recebesse um novo mandato, né, na próxima eleição. Está perto, Thalita, estamos chegando perto. Dia 30 vai ser definido, né, quem sai, quem não sai dos governos para ser candidato. E a guerra do Irã, né, que a gente está vendo aí, tomando proporções cada vez mais gigantes, né, maior, e o mundo todo sofrendo. O adubo, a ureia, essa semana subiu 35%. O Estreito do Hormuz, onde passa o petróleo, 40% do petróleo do mundo, ou 30% do petróleo do mundo, os navios não podem andar. Então nós vamos ter aí muita água para rolar. Esperamos que Deus ilumine essas pessoas que estão, os Trump da vida, o presidente de Israel, o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, é isso, né? Acho que é. Como é que é? Mas tudo bem, vamos lá. Diferenciado. Vamos lá, eu vou ter que decorar isso. Mas esse pessoal que está envolvido, e mais os ayatolás, né? Imagina se esses caras tivessem uma bomba, se o Irã tivesse uma bomba atômica. Só com os foguetinhos que eles têm, só com os mísseis estão acabando com o Oriente Médio, imagina com a bomba atômica. E dorme com um barulho desse. E o Brasil aqui com a bomba atômica, que é os escândalos, cada dia aparece um. Sem dúvida alguma, veremos grandes novidades na próxima semana. Aguardem os próximos capítulos. Bom dia! Dez horas 11 minutos. Estamos aqui, Thalita, para conversar com um amigo para lá de especial. Tem que contar um pouquinho a história, né? Antes de apresentá-lo, né? Dr. Carlos Esperandil Júnior, meu amigo particular, e o qual eu sempre tenho um carinho muito especial. Porque o Dr. Carlos, num momento difícil, fomos apresentados por um amigo em comum, né? O Luciano Hang, e naquele momento que eu estava extremamente depressivo, que talvez você que está ouvindo às vezes tenha essa situação, e é muito difícil, né, você estar na depressão, e às vezes, como foi o meu caso, sem motivo nenhum, você vê a vida sendo cada vez, ela por um caninho de uma caneta, você fica, acaba com você. E esse amigo que eu tenho, prezo muito, que é o Luciano, me apresentou o Dr. Carlos, e eu queria agradecer ele publicamente, né, aqui no nosso programa Bom Dia Amigos, e agradecer que ele veio lá de Curitiba. Quer dizer, saiu de lá para dar essa entrevista exclusiva aqui no Grupo Séries. Muito bom dia, meu amigo Carlos Esperandil, seja bem-vindo. Bom dia, Gilson. Grande convite, uma honra para mim estar aqui no Grupo Séries. Bom dia a vocês, bom dia, Thalita, bom dia aos ouvintes. Prazer enorme, e quero agradecer também publicamente ao Luciano por ter nos apresentado. Foi... Essa é a pipoca, né? Nós estamos comendo uma pipoquinha aqui, ó, tá... Essa é a emoção que ele tá aqui na Rádio Séries, né? É emoção. Vai lá. Isso nunca me aconteceu nessa entrevista até agora, foi a primeira vez, talvez aconteça de novo. Mas então, agradecendo publicamente ao Luciano, porque foi graças ao Luciano que a gente se encontrou. E vou te dizer que Curitiba, não me toca, é perto. É um voo e 300 quilômetros de carro, é tranquilo, é bem fácil de chegar. Mas tu podia vir de carro por 600, né? Podia, faltou coragem. É que o Dr. Carlos é de Curitiba, Porto Alegre, não me toque, Porto Alegre, Curitiba. Não me toque, Porto Alegre, Curitiba. Especialmente para falar com a gente aqui no programa, Thalita. Então, sem dúvidas. Nós somos outra prateleira, né? Não tenho dúvida que o sábado ele tá elevado, mas antes da gente prosseguir, o senhor me permite... O senhor fez o seu agradecimento público, mas nós, o Grupo Séries, gostaria de externalizar o agradecimento também, porque a gente acompanhou como o tio Gilson estava e qual foi a virada de chave depois que ele conheceu o senhor, através do Luciano Hang, e também agradecer os Sobs, né? Porque foi graças ao podcast dele que acabou o Luciano vendo
a situação do tio Gilson, entrando em contato preocupado e aí apresentando o senhor. E realmente foi uma virada de chave, a gente voltou a ver a energia, a vontade de viver, a felicidade. Confesso que até dá para o senhor controlar um pouquinho em relação a Bagé. Se o senhor puder estar controlando lá... Que Bagé, guria? Não é Bagé? São Borja. Me perdi nos interior. Se o senhor puder controlar essa vontade de estar muito lá, ou quem sabe sugerir um estúdio em loco, a gente pode estar ficando mais amigo ainda. Estúdio lá em São Paulo? Já pensou? Ô, Suzy, tá escutando? Ele tá me dando uma puta ideia. Thalita, vamos falar só um pouquinho dos patrocinadores. Eu vou fazer a primeira pergunta. Primeiro tu conta a história. Sem dúvida. Do Dr. Carlos, para o pessoal ter uma ideia com quem nós estamos falando. Dr. Carlos Esperandil Júnior, ele é médico curitibano, especialista em medicina de família e comunidade, clínica médica e geriatria, com mestrado em engenharia biomédica pela UTF-PR, é filho de mãe de origem libanesa e de família paterna italiana. Construiu sua trajetória pessoal e profissional em Curitiba, onde também fundou a clínica Geros. E tem todo um foco em envelhecimento e qualidade de vida. É casado com a Adriana desde 2006, é pai do Guilherme, do Rafael e sempre pautou a sua carreira pelo cuidado integral das pessoas, unindo ciência, escuta, saúde mental, vínculos humanos e também, é claro, espiritualidade e qualidade de vida. Além da medicina, dedica-se à corrida, à musculação, à leitura, à escrita e tem sido recentemente convidado a integrar a Sociedade Brasileira de Médicos Escritores. Um currículo que, olha, deve ser 1/10 de toda a experiência do Dr. Carlos. É, verdade. Bem sucinto. Doutor, vamos fazer uma primeira rodada de pergunta. O geriatra, né? A gente fica assim, o que tem como um geriatra, qual é a explicação de um geriatra atender um paciente com depressão? E acertar. Essa acho que é a pergunta que todo mundo gostaria de fazer. Que geriatria é? A geriatria é a especialidade médica que cuida das pessoas mais velhas. Uhum. Eu costumo dizer, as pessoas me perguntam muito quando ir ao geriatra. Como nós somos especialistas em envelhecimento e não só em pessoas já envelhecidas, mas no processo de ficar mais velho, o geriatra ele compõe bem a equipe daquela pessoa que vai te pegar pela mão e vai dizer assim, olha, talvez você esteja envelhecendo mais rápido do que você deveria. E tudo isso se deve ao fato de que nós envelhecemos inflamando. A inflamação crônica é a responsável pelo nosso envelhecimento. Então eu tenho falado muito sobre isso. Nós devemos diminuir a velocidade de envelhecimento, diminuindo o nosso estado inflamatório. Corta para aí. Ou para aqui, vamos por aqui. O que acontece no estado inflamatório? Saúde mental, doenças como diabetes, colesterol elevado, pressão alta, doenças crônicas como aquela pessoa que tem um enfisema pulmonar, uma doença renal, uma doença cardíaca, sejam as doenças crônicas não transmissíveis quais forem, você está sempre inflamando. E o geriatra, ele consegue fazer essa leitura biológica e te jogar uma boia nesse mar revolto e te salvar daí. Não só olhando para a pessoa que está doente, mas para o ambiente onde ela está. Então, nós da geriatria conseguimos adequar muito bem a conexão entre a medicina do interno e a medicina do entorno. E quando a gente consegue fazer isso de uma maneira plena, sublime, nós conseguimos diagnósticos muito interessantes. Porque as pessoas, elas não são somente um diagnóstico, elas não são rotuladas somente com um diagnóstico. As pessoas são um diagnóstico e o meio onde elas estão inseridas. Então, fazer essa leitura de uma maneira correta faz toda a diferença. A geriatria é a única especialidade que faz isso? Não. Mas a gente faz isso de uma maneira muito legal. Então, esse olhar foi o que eu te ofereci quando você veio me procurar. E juntos nós tivemos, e também usamos de uma outra corrente da medicina muito legal que você aprendeu comigo, que é a Slow Medicine, que vem do inglês, que significa medicina lenta, medicina sem pressa. Que é você escutar bastante do seu paciente para depois você procurar entender qual foi o processo de adoecimento e aí sim você propor um planejamento terapêutico. Então o geriatra ele entra aí. O geriatra não é simplesmente te fazer
você buscar alternativas porque você não tem mais dente para mastigar. Até a gente tem alternativas, mas não é só isso, né? Não é só dar uma vitamina como antigamente achava que o geriatra fazia, mas o geriatra consegue propor um planejamento terapêutico para que você chegue o mais longe possível para você. Cada um de nós tem uma possibilidade, mas que isso seja feito de uma maneira que a gente faça você chegar, e nós até falamos há pouco, quando almoçávamos, né? Caminhando no próprio velório, né? Já imaginou que você não precisasse perder a sua funcionalidade no final da sua vida? Que você chegue até o último suspiro de vida bem. Isso seria o propósito maior da geriatria. Não ficar numa cama. Não ficar numa cama, não ficar dependente de ninguém, não precisar de ninguém para te ajudar a tomar banho, não precisar de ninguém para fazer tua comida, né? Então isso tudo, esse planejamento desse envelhecimento é o que a geriatria faz. E hoje se fala muito, né, Dr. Carlos, em longevidade. Até porque a faixa etária cada vez tem aumentado. As pessoas antigamente com 30, 40 anos acabavam falecendo. Hoje, 70, 80, 90, se tem uma longevidade maior. Mas as pessoas têm uma dificuldade de entender a diferença de ter um envelhecimento com qualidade. Funcionalidade. Com funcionalidade e também viver melhor. Exatamente. Do que apenas envelhecer. E a geriatria consegue captar essa diferença e ter a resolução? Olha só que interessante. A gente ficou velho faz pouco tempo. A gente, sociedade. Em 1870, a expectativa de vida da população era 30 anos. 1870, 150 anos atrás. De 150 anos atrás, nós saímos de 30 para 75, 77 anos no Brasil hoje. Então, as pessoas que nascem hoje têm uma expectativa de vida de 77 anos. O que isso significa? Não é algo celular, mitocondrial, como você, por exemplo, uma mãe que nunca soube como cuidar de uma criança. Ela é mãe, está nela, está nos genes dela saber como lidar com aquela mãe. É instinto. Ficar velho, não. Ficar velho é uma coisa que a gente nunca viveu. Então, é uma coisa nova, a gente está aprendendo enquanto sociedade. Então isso é uma coisa muito bacana e serve como provocação a quem nos ouve, né? Então muito cuidado com a sua avó, com o seu avô, né? Você também vai ficar velho, provavelmente, e a gente tem que aprender a lidar. É uma coisa nova, nós ainda não sabemos fazer isso. Infelizmente a gente vive numa sociedade muito idadista, né? Esse é um termo que a gente usa para o racismo contra a pessoa, o preconceito contra uma pessoa de idade, né? Idadismo. A gente tem que combater isso. Todos somos iguais, né? Agora, a gente tem que preservar o máximo possível a idade, não só da expectativa no número de vida, mas a idade funcional. É esse o ponto que você traz e é muito importante discutirmos. Não é só chegar até os 75, 77. É chegar aos 75, 77 caminhando, fazendo compra, administrando o próprio dinheiro, comendo, fazendo o que tem que ser feito, vivendo. E com qualidade. Com qualidade, sempre qualidade. Roda Forte, sua máquina roda por muito mais tempo, de Santo Antônio do Planalto, conosco no programa. Um abraço pro Carlão, Paulinho, pro Vanderlei, sempre conosco, né, participando do nosso programa. Também com a gente a Gráfica Grapel, que traz mais vida a todos os seus impressos. Plante Agro, concessionária Star para Carazinho, Não Me Toque, Santa Bárbara, Sarandi, né? A Marisete sempre conosco, o Augustinho também. Com a gente também Sicredi, há mais de 120 anos, toda a transação financeira do Sicredi gera impacto social. Também Metalúrgica Metaura, seu futuro é feito em aço, Osmar sempre conosco. E também, se você precisar de uma estrutura metálica, vem aqui na Avenida das Indústrias em Não Me Toque, fale com o pessoal que eles vão resolver rapidinho com o melhor produto e o melhor preço. Foquem, segurança e tradição há 79 anos presente no campo e na indústria. Durante esse projeto, estive conversando com a dona Érica e com o Jorge. Eles estão bastante felizes, né, por ser um ano muito bom para a irrigação, que é o principal produto da FOC. E é muito bom a gente ouvir, né, que nesse momento difícil uma empresa está desempenhando um bom papel na economia brasileira e gaúcha, e principalmente de Panambi, fazendo bons negócios, inclusive aqui na feira, que nos deu muita
alegria. Falei, parabéns, talvez vocês são uma das poucas empresas que estão saindo melhor do que entraram. E sem dúvidas, esse é o caso também da WK Rotomoldagem de Vitor Greff, que também teve um bom resultado na feira por conta de todo o trabalho, empenho e dedicação que o Kleber, a Kátia, toda a equipe vem entregando nas caudas prontas e todo o portfólio vasto da WK. BH. Também encontrei com o Erasmo, ele também deu uma entrevista aqui, né? Nem te falo, ganchei ele. É? Ganchei. Tava entrando em uma reunião dentro da Cotrijal, foi feito um encontro com diversos empresários no stand da Cotrijal, e eu falei, seu Erasmo, o senhor vai ter que dar uma palavrinha com o Grupo Series. E ele sempre muito, né, disposto, muito disponível, falou conosco, e é sempre bom trazer um cara como ele, porque é fora da curva. É fora da curva. Doutor Carlos, hoje é um grande número de universidades nascendo quase todo dia para a medicina. E também a gente vê que a profissão médico, ela é bastante concorrida, porque é uma oportunidade de muita gente se realizar financeiramente. Tá? Então, esse volume... A pergunta é assim, tu quer ser médico porque você tem o dom, você tem aquela inclinação realmente para lá, ou você quer para ganhar dinheiro? Essa quantidade incrível, como é que o senhor vê esse pessoal entrando no mercado de trabalho, muitos deles sem preparação nenhuma? É uma pergunta bastante profunda para quem já é médico, que nem eu, há mais de 25, vou fazer 25 anos de formado agora. Então, é bastante interessante esse raciocínio e esse exercício, né, de raciocínio em cima desse mar, dessa inundação de médicos que a gente tem no dia a dia. O que acontece? Foi uma tática governamental, né? O governo populista aumentou muito o número de médicos, achando que era a falta de médico que ajudava na saúde primária, na atenção primária, na saúde pública. Nós vivemos aí uma inundação com 10 mil médicos cubanos, alguns anos atrás. E para nós, médicos locais, isso foi uma afronta, porque nós não tínhamos condição de suprir a lacuna que eles diziam que era a falta de médico. Tanto é que nós vivemos e vivenciamos a entrada e a saída deles e praticamente aonde precisava de uma ação não mudou. Quando a gente forma, e o número de escolas médicas no Brasil é maior do que em qualquer outro lugar do mundo, nós formamos muitos médicos, mas a gente não tem nenhuma política que segure esses médicos aonde eles devem ficar. Ao contrário, por exemplo, dos juízes de direito, onde você tem um programa de carreira, de cargo e carreira, onde ele começa no interior e vai subindo até chegar na capital, e isso solucionaria de maneira única o problema do Brasil, da interiorização do médico. Você tem uma formação muito grande, um número muito grande de médicos formados que caem no mercado, e aí o mercado é que acaba selecionando. Infelizmente, o CRM é um só. Você não tem uma prova que faça uma seleção, cabe ao usuário a escolha do melhor profissional. E muitas vezes, quem está na saúde pública acaba escolhendo quem tem. Ainda mais cidades do interior, você vai acabar escolhendo quem tem. Quem está lá? Quem está lá. Quem se dispõe a ficar lá. Então, é um problema. Eu acho que nós temos agora, recentemente, vocês devem ter acompanhado na mídia, saíram provas graduando as escolas médicas. Uhum. E o percentual mais baixo foi, vai ter que fechar ou vai ter que se readequar. Mas é realmente um problema grave de sociedade. Nós temos um número tão grande de médicos caindo no mercado sem uma formação adequada. Então, fica o quê, né? Na minha opinião pessoal é de que nós deveríamos rever essa estratégia. Não me parece ser uma estratégia boa e falta, sim, dar condições a que o médico possa trabalhar nos locais mais afastados. Doutor Carlos, quando a gente fala em essa medicina, que o senhor é especialista na geriatria, e a gente vê o médico especialista, o foco dele tá ali, ele é muito bom naquilo, mas se você perguntar assim, bom, eu sou especialista da roda do carro, se você perguntar do motor, ele não entende absolutamente nada. Então, tu vê,
como é que construir uma medicina que tu olha o indivíduo da cabeça aos pés, por dentro e por fora? Isso se responde através das especialidades médicas. Nós temos especialidades, né, as 3 que eu tenho no meu currículo, né, que eu sou especialista nelas, que é Medicina de Família e Comunidade, Clínica Médica e Geriatria, são 3 especialidades que olham o indivíduo da cabeça aos pés. Né? Nós temos uma formação médica holística, integral, de olhar esse paciente por inteiro. Mas isso não quer dizer que eu seja melhor ou pior do que ninguém. É necessário nós termos os médicos super especialistas. Só que esses médicos super especialistas, eles ficam numa atenção que nós chamamos de secundária ou terciária. Eles não ficam na porta de entrada. Por quê? Porque eles precisam que alguém faça uma primeira leitura do que está acontecendo e aí direcione para eles. Eles já chegam com um encaminhamento. O que acontece na nossa medicina privada aqui no Brasil? A porta é aberta para esses profissionais. E isso onera demais o sistema. Porque se eu sou neurologista e chega alguém com dor de cabeça, eu não posso deixar passar um problema mais grave. Eu tenho que fazer um exame de imagem, eu tenho que fazer uma tomografia, eu tenho que fazer uma ressonância. Concorda? Porque, afinal de contas, já imaginou eu, neurologista, deixei passar uma dor de cabeça que era um aneurisma, que estava sangrando dentro da sua cabeça? O que vão falar de mim? Agora, se eu sou um médico de família, se eu sou um geriatra ou um clínico geral, e recebo você, Gilson, que eu já te conheço há anos, que é meu paciente, lá no posto de saúde que eu atendo, e você vai consultar comigo, e você diz assim, doutor, tô com dor de cabeça. E eu vou dizer assim, você brigou com a Suzy de novo ontem, né, cara? Né? Então, o que acontece? Eu conheço você, eu sei tua história, sei o que pode ter acontecido. E aí a gente junto vai determinar quais são as causas mais frequentes dessa tua dor de cabeça antes de precisar de uma ressonância. Então, o nosso modelo, e a saúde pública aí nós temos que dar uma estrelinha, ela é bem montada nesse sentido. Você tem lá os porteiros do sistema, que são os médicos da atenção primária, que conseguem fazer esse diagnóstico desde que eles fiquem fixos e que eles conheçam a população, que era o problema que nós estávamos falando anteriormente. Se você fixa um médico ali e ele consegue atender 2 a 4 mil pessoas dentro daquela comunidade, que é um número mágico, mais do que isso ele não consegue, não adianta querer fazer mágica, ele consegue dar celeridade, fazer com que as coisas aconteçam de uma maneira certa, plena, economizando recursos. Agora, se eu tenho muito médico especialista, e a realidade do Brasil na medicina privada é assim, eu onero o sistema, eu tenho muita cooperativa de saúde quebrando, porque está sendo feito muito exame desnecessário, porque o médico não sabe fazer a medicina lenta, que é feita na porta de entrada. Então, você veja que interessante essa dicotomia. E inclusive trazendo, né, a gente acompanha o senhor também, o senhor fala muito sobre a questão de que a saúde não é a ausência de doença. Certo. Tá? Mas para o senhor, como é que é alcançar o equilíbrio? Quais são os pontos para alcançar um equilíbrio para se ter uma vida plena? Perfeito. Porque tem pessoas que não têm nenhum tipo de doença, mas acabam não tendo saúde. Exato. Isso não é um conceito meu, né? Isso é um conceito da Organização Mundial de Saúde só. É um conceito que já tem lá desde a década de 50, que foi revisto nos anos 90, e hoje a gente usa muito o conceito da biopsico-sócio-espiritual, que é uma palavra desse tamanho, ó, a dica para jogar forca com os netos na casa. Deus, biopsico-sócio-espiritual. Já começa no nível extremo. Vamos destrinchar um pouquinho essa palavra biopsico-sócio-espiritual. O que é um bem-estar biopsico-sócio-espiritual? O bio significa corpo, orgânico, né? O que a gente sabe que os médicos realmente fazem é você fazer diagnóstico, você entender o que está acontecendo com aquele corpo que está deixando você doente. Então, esse bem-estar biológico é você ter um bom médico que te conheça e faça a avaliação dos seus fatores de risco. O que você eventualmente pode estar fazendo que vai levar a ter um adoecimento no futuro? Tua pressão que não está bem tratada, teu excesso de peso que você tem que cuidar, teu sono que está ruim, a tua alimentação que está desregulada, alguma doença clínica que você tem diagnóstico, mas você insiste em não tomar o remédio porque você não é do remédio. Você tem que tratar isso. Isso é a parte biológica. Quando você deriva para o psico-sócio-espiritual, começa a ficar um pouquinho mais complicado. A maior parte dos médicos não gosta de entrar aí. É um campo meio cinzento, é um lamaçal meio que você não sabe a profundidade onde você pisa. Mas o psico é saúde mental, é saúde emocional. Então, é importante nós sabermos como essa pessoa está.
como ela está se sentindo. Ela é uma pessoa ansiosa, ela é uma pessoa deprimida, ela tem... E aí isso tem muito a ver com o ambiente, então a gente já vai para o psicossocial. Onde ela trabalha, ela está recebendo o dinheiro que ela precisa, ela tá endividada, ela está sendo atacada pelos vizinhos porque a opção política dela é A e os vizinhos são B ou vice-versa. A gente precisa entender como é que são essas conexões familiares dessas pessoas. Isso tudo faz parte do diagnóstico clínico da ausência do bem-estar, que é a ausência, não só a ausência de doença. E finalmente nós chegamos no espiritual. Quando nós chegamos no espiritual, a coisa então fica, num país que se diz laico, como o Brasil, um estado laico, onde você tem várias e várias doutrinas religiosas, a espiritualidade, na verdade, ela deve ser feita como um guarda-chuva que está em cima de todas elas. Nós não estamos falando de uma corrente doutrinária específica, nós não estamos falando de cristianismo, de judaísmo, de doutrina espírita. Seja qual for a sua religião, o importante é você estar ciente de que nós não estamos aqui por nada. Nós temos um propósito. A espiritualidade, ela nos liga a esse senso de propósito. Quando a gente se liga ao senso de propósito, nós lembramos de algumas coisas que são básicas e a gente esquece. Nós somos seres sociais, nós estamos aqui uns pelos outros. E eu falei ao Gilson há pouco, enquanto almoçávamos, que existe um fator isolado que ele é preditor, ou seja, ele diz para frente, independente de todos os outros, se você vai ter um envelhecimento saudável melhor do que esse é o preditor. Se você tiver isso, você vai envelhecer melhor do que qualquer outro. Você arrisca dizer, Thalita? O Gilson não soube dizer, ele acertou metade. Eu nem vou tentar então, né? Se o Gilson não acertou, eu... Veja só, alguns vão dizer, é exercício físico. Ele vai dizer que é exercício porque... Não é. O exercício é muito importante, mas ele isolado, ele não te dá não te dá sozinho o que você precisa para envelhecer bem. É alimentação? Não é alimentação. É dormir bem? Não. Você acabou de falar os três, eu acabei de falar os três, que são os três importantes para você ter um tripé do envelhecimento saudável. Mas o preditor sozinho que faz com que você envelheça mais e melhor é conexão social. Então você que nos escuta, que tem lá o seu grupo de amigos, você que vai lá para São Borja, você que vai lá... Jogar carta, você que vai... Jogar bocha. Fazer qualquer interação com o seu grupo de amigos. Eu não tenho amigos. Faça. Você tem as primas, você tem os seus irmãos, suas irmãs, sua família, vocês têm interação social. É isso que você tem que colocar as suas fichas. Quer dizer, doutor, que a solidão é o maior problema? A solidão é, sem dúvida, o maior problema moderno. E que está muito corroborado com o fato de você achar que está conectado com rede social, mas isso não é uma conexão social. Conexão social é pele, é olho, é tom de voz. Abraço. Né? O celular não dá isso. O celular não te dá isso. Mas ele te dá conectividade. Sensação de... Porque você nem sempre está sendo escutado, né? Não é ativo, é passivo. Poucas são as pessoas que ligam numa live e falam. E mesmo assim, a sensação é vazia de conexão social. Então é importante, o nosso ouvinte está ouvindo, acompanhando, quer dizer, se o ouvinte está ouvindo, né? Thalita não podia... E está assistindo, né? O senhor recomenda um entrosamento... porque o solitário, aquela pessoa que vive sem a família, isso arrebenta com a parte, não só mental, mas a parte, você vai ser acometido por alguma doença grave. Tudo. Nós temos que entender que esse conceito, há pouco que nós falávamos do biopsicossócio-espiritual, ele não é algo dissociável, ele é indissociável. O indivíduo é único, ele está dentro dessas 4 esferas. Então, quando nós falamos da solidão, está pegando as 4 coisas. Então, assim, hoje nós queremos, você que nos escuta, que você é do poder público, ou você é do terceiro setor, você é da igreja, você é do bingo, você é da comunidade, você é líder comunitário, promova interação social. Promova encontros, principalmente daqueles que estão mais sozinhos. A gente vai melhorar os níveis de saúde como um todo. Escreva o que eu estou te falando. Você pode ter melhoras de todos os níveis. Você vai ter nível de indicador de menos internamento,
menos morte, tudo vai melhorar se você fizer mais interatividade social. Que tal, Thalita? 10 horas 39 minutos. Estamos aqui com o oferecimento da Roda Forte de Santo Antônio do Planalto. Da Foquim de Panambi, segurança e tradição, há 79 anos presente no campo e na indústria. Um abraço pro seu Jorge, pra dona Érica, pra Tati. Estava de aniversário essa semana o Peter, né? Parabéns, mais um grande ano para o senhor, com muita saúde para toda a família Fock. Em Vitor Jeff tem uma grande empresa que faz os melhores produtos, né, para calda pronta, para mobilidade no campo, que é a WK, né, Thalita? Exatamente. Inclusive, o nosso último Series Cast foi a história, ele contando a história, o início da WK. Você pode acompanhar, porque realmente uma grande empresa tem atrás grandes pessoas, assim como é o caso da WK. Não tenho dúvida. BH, reinventar o futuro é agora. E a BH continua investindo aí, comprando e criando novas plantas no Brasil. E, pelo que eu fiquei sabendo, se não está fechado, vai ser fechado. Mais uma empresa em Goiás, em Jataí, o Erasmo está comprando para biodiesel. Falar em biodiesel, com esse preço do petróleo, ainda mais, fica mais coerente, tanto o biodiesel como o etanol, né? E aí estamos com a dificuldade de ter óleo diesel, né? E o preço lá em cima, e aí a gente vê realmente que num país que nem o nosso, mais do que nunca, país agrícola, é interessante essa energia renovável que vem todos os anos da soja, do milho e da cana. Sem dúvida. E agora vai ter do trigo, da canola e tudo mais. Que é uma opção também para o agricultor, uma nova forma também de fazer negócios, né? Gráfica Grapel, muito mais vida a seus impressos. Plante Agro, concessionária Estara, para Santa Bárbara do Sul, Carazinho, região. O Agostinho estava conosco na Expo Direto, Thalita, e ele dizia, eu acho que eu vou tirar férias esse ano. Eu falei, por que, Agostinho? Porque as plantadeiras Princesa estão todas que eu comprei, estão todas vendidas. Parabéns, Agostinho. Agora vamos para as outras, né? Vamos para Eva, vamos tocar o barco, né? Mas ele estava muito feliz porque ele é a melhor plantadeira, sem dúvida alguma, do Brasil, a nova Princesa. Conheça do seu revendedor da sua região. Também com a gente, Sicredi, seguros no Sicredi, proteção gigante para você e para sua família. Metalúrgica Metaura, seu futuro é feito em aço, aqui na Avenida das Indústrias, Ei, não me toque. A gente segue o nosso programa especial com o Dr. Carlos, um profissional que traz um olhar diferente para a medicina. Queria perguntar para o senhor a sua análise em relação à forma que os médicos hoje atuam na grande maioria. Existem exceções, como é o caso do senhor, como é o caso, por exemplo, também do Dr. Gava, de Porto Alegre, o Dr. Navarini, de Passo Fundo. Eu nem vou nomear, vamos... Mas, assim, trazendo alguns exemplos da humanidade no tratamento, né? Que trata o paciente não com olhar estritamente clínico, ou financeiro, técnico ou financeiro. Olha como uma pessoa que está ali, também vulnerável. Qual que é a sua análise e o que faltaria, talvez, para esses novos profissionais entenderem que isso, às vezes, é mais importante do que um diagnóstico, por exemplo? Um conselho, né? Para essa turma. Bom, agora vocês me apertaram aqui. Tira essa faca do meu pescoço. Eu não sei te dizer como que a gente pode fazer com que... eu não vejo um botão que a gente aperte e a gente vai conseguir mudar toda uma geração de médicos, ou mais de uma geração de médicos, porque não é de uma só, né? Sim. O que o Gilson falou há pouco sobre você ter a medicina como uma carreira que as pessoas buscam por fazer dinheiro, ainda é uma realidade. São poucas as profissões onde você sai da faculdade com um diploma que te permite fazer plantões que ganham R$1.000, R$1.500 por plantão. E isso dá bastante dinheiro. Mas a gente tem o que a gente veio falando nos últimos perguntas e respostas, que é a lacuna, a necessidade do preenchimento da lacuna do cuidado, né? Então, o médico, ele não é dissociado do cuidado. Hoje,
a gente tem que entender, eu gosto muito quando a gente usa os exemplos das outras profissões e traz para dentro da medicina. A enfermagem é a especialidade do cuidado. Quem cuida é o enfermeiro. O médico ele não foi criado para cuidar. O médico foi criado para diagnosticar e tratar. Só que o médico ele precisa cuidar. O médico ele precisa aprender a cuidar. O médico é talvez a maior e mais importante ferramenta terapêutica. O médico ele consegue encostar no paciente, olhar nos olhos do paciente e dizer a ele o que ele precisa e aí botar isso no papel. E esta maneira de falar com o paciente, ela é muito mais importante do que está escrito no papel. Então, meus colegas que porventura me escutem, usem-se, né? Usem a si próprios como ferramenta terapêutica. Se você quer mudar desfecho, se você quer que o teu paciente responda melhor ao teu tratamento, se você quer realmente fazer uma diferença ainda maior do que você já faz, talvez você já faça bastante, e os que já fazem, né? Entrem em contato conosco aqui, relatem, para não dizer que eu estou falando sozinho, mas a gente tem muito desfecho positivo quando a gente se coloca como uma das possibilidades terapêuticas a serem usadas. Então talvez essa seja meu maior recado nesse quesito. Doutor, e como tu faz isso, como é que o médico faz isso, atendendo em 1 hora 5 pacientes, 4 pacientes? Cada 15 minutos, ele dá tempo dele, o cara chegar, o que tu tem, ele mede a pressão, se às vezes medir. Como é que o cara faz isso em 15 minutos? Tem várias possibilidades que eu acho que a gente tem que entender, são vários cenários, né? Tem o cenário da medicina de convênio, tem a medicina pública e tem a medicina privada. Se você tem hoje condições de buscar uma medicina privada e o médico ele é acelerado, como você acabou de citar, fuja. Se você já está pagando e ele não está te dando o tempo dele, você está pagando por nada. Então essa é a primeira coisa. Segundo, se você não consegue ir a uma medicina privada, mas você vai a um convênio ou a saúde pública e ele te atende acelerado, o problema não é o médico. O problema provavelmente é o sistema de remuneração do médico. Mas aí cabe a você tentar organizar as coisas para que você leve ao médico naquela situação o teu problema principal. Não vai lá contar história. Você tem que contar a sua história, mas conte o principal dela. E se for necessário, vá mais vezes. Mas você precisa realmente ser escutado e alguém tem que te ajudar. E se você é profissional da área de saúde e você quer ajudar o sistema, nós temos temos equipes de apoio que podem, por exemplo, municiar o médico de informações. Por exemplo, a triagem. Você pode ter uma triagem com a enfermagem, onde ela vai ver os sinais vitais e já vai fazer uma queixa inicial, vai facilitar para o médico atender de maneira mais rápida e mais assertiva a queixa que chega. De qualquer maneira, nós temos que tentar resolver o problema. O problema se resolve dentro de casa, né? Então, se você hoje tem vários problemas de saúde, busque soluções. Então, a primeira coisa é tentar organizar o que está acontecendo. Então, se você tem lá mal-estar, sensação de que você está fraco, você não está se sentindo bem, com certeza alguma coisa não está bem mesmo. Então, procure diagnóstico. Eu sempre falo isso, até brinco que na minha lápide vai estar escrito, Thalita, sem diagnóstico não tem prognóstico. O que eu quero dizer com isso? Se eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Se eu não sei o que está acontecendo hoje, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Então, primeiro o diagnóstico, depois a gente vê o que vai acontecer. E, claro, você tem que se adaptar ao sistema. Então, é isso que nós falamos. Aonde você está? Qual é o tipo de médico que você consegue ir? Se você consegue pagar, busque o melhor, o que te dá o tempo dele. Uhum. Se você tem que usar ou do convênio ou da saúde pública, não tem problema. Mas se adapte àquilo para que ele resolva te dê as respostas. Leva a melhor informação possível. Levar a melhor informação possível. Mas quando o paciente vai no médico e o médico diz assim, está tudo bem, vai para casa, faz só exercício, mas o senhor não vai me dar remédio, doutor? E sem remédio parece que não há consulta. E aí quando a gente vê que tem mais farmácia em Nome Tóquio, na região, do que supermercado,
tá? Tem alguma coisa que não bate bem. Quer dizer, eu quero remédio, a farmácia quer vender. Cara, parece que é um comércio. E é no Brasil, porque tu não vê isso no mundo, tá? 4 farmácias numa esquina, eu não vi no mundo inteiro. Em Curitiba tem mais. Só não tem mais do que 4, porque só são 4 esquinas. Né? Quando cruza 2 ruas. Mas tem no meio, tem. Existe toda uma ocidentalização da medicina que foi produzida lá no começo dos anos 1900, aonde um autor, até vou citar o nome dele só para o conhecimento raso, porque não precisaria, mas chama Flexner. Ele fez um relatório onde ele elencou as melhores escolas médicas dos Estados Unidos e dentro desse relatório ele definiu algumas coisas que seriam extremamente necessárias para que o ensino médico fosse de qualidade. E uma das coisas que acabou saindo desse relatório foi a necessidade de uma prescrição de remédio, uma receita, um receituário, quando você saísse da consulta. E essa escola, as escolas médicas americanas do início do século passado começaram a fazer isso e foi um modelo que o Ocidente inteiro pegou. Então hoje os médicos, nós médicos, somos ensinados a sair das faculdades com a necessidade de dar por escrito alguma coisa para que vocês, pacientes, saiam de lá. O que a indústria farmacêutica habilmente faz? Ela vai levando o ensino médico e vai nos levando a prescrever remédio, droga, alopatia para todo tipo de problema. Então hoje, se você tem qualquer tipo de problema, você tem um remédio que você compra na farmácia específico que vai te ajudar. A maior parte dos médicos, talvez por falta de tempo, não consegue ter ele não se aprofunda o suficiente para tentar achar a etiologia que talvez não seja tratável sem remédio. E o remédio ele vai acabar tratando de alguma forma. E se eu dou o remédio, eu encerro a consulta. Então, dentro daquilo de você não ter muito tempo, você está aqui, teu papel leve. O próprio paciente já está satisfeito de sair com o papel. E aí encerra com todo mundo satisfeito. Médico satisfeito, cliente satisfeito. Só que o problema continua, muitas vezes. E aí o que é o problema? O problema é que o cara ronca um monte, não dorme, não faz lá o sono reparador, acorda de manhã cedo com a cabeça zunindo, e aí toma um analgésico da vida, resolve. Mas e a causa? Você só está tratando a consequência. Então eu estou te dando um exemplo aqui que poderia ser N. Então é importante nós entendermos que muitas vezes não é na receita do remédio que você vai resolver. Mas é importante o médico também receitar, que não seja remédio, uma maneira da pessoa entender o seu problema e buscar respostas. Esse o caminho. Não é fácil, mas existe. Rádio Ceres 1440, positiva 90.9 aqui de Nome Toque, positiva 100.3 de Carazinho, Rádio CBS 93.1 em Ibirubá, Rádio Estúdio 101.3 de Itapera, fazem parte da cadeia do Grupo Ceres, do Bom Dia Amigos, e hoje estamos conversando com o Dr. Carlos Esperandil, um geriatra especialista, né, Thalita, na medicina familiar e outras cositas mais. Roda forte, sua máquina roda por muito mais tempo. Gráfica Grapel, mais vida seus impressos. Plante Agro, concessionária Estara para Carazinho, Nome Toque e toda a região. Sicredi, há mais de 120 anos, toda transação financeira do Sicredi gera impacto social. Metalúrgica Metaura, seu futuro é feito em aço. Também com a gente a Fokin, que tem 79 anos de experiência no mercado do campo e da indústria. E WK Soluções em rotomoldagem de Vitor Greff. WK é muito mais mobilidade no campo. BH, reinventar o futuro agora. Doutor Carlos, uma das... a gente vê assim que a expectativa de vida, ela aumentou consideravelmente. Alguns médicos estão falando que vão viver eternamente, 150 anos, 200 anos, 120 anos. O ser humano está alinhado para isso, ou isso é charlatanismo? Cara, imagina o tamanho do ego de quem fala isso, né? A pessoa tem que ter tanta vida para ele mesmo, né? Ele tem que estar aqui, ele se agarra de um jeito que ele não pode perder.
né? Não pode ter fim. Quem está falando ou quem quer? Os dois, porque ninguém fala sobre isso e não quer, né? Porque você veja bem, nós da geriatria, nós não defendemos nunca que a vida não tenha fim. A gente defende que a gente tem que ter a melhor possibilidade, a melhor funcionalidade, a melhor condição para aquela idade que você tem. Para quem aqui que nos escuta e nos vê, que já teve algum parente ou algum conhecido chegando perto dos 100 anos, 100 e poucos anos, é bacana ter essa idade? É muito difícil você chegar perto dos 100 anos e você estar muito bem. Existe, mas é uma mistura de muita sorte, porque geneticamente a pessoa tem que ter uma condição predisponente boa e de escolhas boas. Talvez com o avanço da geriatria, com a palavra, como vocês estão me dando a chance de falar agora, a gente levando o conhecimento para as pessoas, a gente até consiga que outras pessoas mais pessoas cheguem perto dos 100 anos na melhor condição. Mas isso não é habitual. Mas as pessoas muito endinheiradas, principalmente nós do Vale do Silício, por exemplo, elas estão querendo colocar dinheiro para vida eterna. Vamos fazer investigações clínicas contundentes, robustas, fortes, que vão reverter o envelhecimento e eu não morra mais. Que eu viva 150, 180, 200 anos. É de se dar risada. Por que a gente dá risada? Porque é totalmente contra tudo que a gente já entendeu do que é a vida. E o egoísmo? Egoísmo, né? Egoísmo total, porque a pessoa não quer se desprender. E sem contar na parte filosófica e espiritual, que daí nós podemos ir muito mais longe do que qualquer outra coisa. Então, aos meus olhos, tudo que se vende tentando preservar a vida por muito mais tempo não é adequado. O que eu acho que é adequado é você ter a melhor condição de vida para aquela idade que você tem. Você não precisa chegar aos 50 anos, que nem eu chego esse ano, e achar que você meu Deus, começou minha segunda metade da vida, agora é só para baixo. Não. Me sinto super bem, não tenho dor, treino, durmo bem, como bem, tenho a minha vida. E quero que as pessoas com 50, 60, 70, 80, 90 e até 100 anos continuem fazendo a mesma coisa. A vida, ela continua. Você tem que aprender a viver a fase da vida que você está. Não adianta você querer viver até os 50 como se você tivesse 25. E não adianta você viver até os 30 como se você tivesse 80. Cada fase é uma fase. E essa parte é muito importante. E como talvez fazer com que as pessoas entendam isso? Porque é uma dificuldade muito grande a aceitação da velhice, por conta da qualidade de vida que as pessoas chegam nessa idade. Como fazer entender que você não está chegando na reta final, ou não tem não é o fim você chegar com 50, 60, 70 anos, porque isso também é muito cultural. Muito cultural. Nós vivemos num país onde o preconceito com a idade, nós já citamos há pouco, é muito grande. Então, tudo que é velho é ultrapassado, tudo que é velho não presta, tudo que é velho não vende, tudo que é velho eu não quero. E isso é cultural por quê? Porque nós damos muito microfone aos jovens, nós damos muito holofote aos jovens. Quem comanda a mídia, quem está na pauta, são os jovens. Só não temos os jovens na política. A política é dos velhos, né? Mas é bastante interessante isso, porque a velhice, Thalita, ela é muito subjetiva. Ninguém chega aos 70 anos igual a ninguém. Todo mundo é único. Ninguém tem a mesma... Olha que interessante. Quando nós somos crianças, nós nos vestimos iguais, nós vamos de uniforme para a escolinha, nós lemos os mesmos livros. Antigamente, na minha época de criança, nos anos 80, a gente assistia os mesmos desenhos e tinha a mesma influência na mídia. Hoje não. Hoje, com o advento da internet, as pessoas acabam escolhendo coisas diferentes, mas não sai de um mesmo padrão. Com o passar do tempo, você acaba se envolvendo com outras pessoas, você cursa cursos superiores diferentes, você vai trabalhar com outras pessoas e os teus nichos de convivência vão se tornando únicos. E aquele caminho que o teu sapato percorreu, que nem dizem o pessoal da língua inglesa, né, é só teu.
Você foi naquele caminho e aquele caminho é teu. Você chega aos teus 70 anos de um jeito. Você olha para o lado, tua esposa, teu marido chegou de outro jeito, teu irmão, tua irmã chegou de outro jeito. E cada um chega de um jeito. E as pessoas chegam com uma dor, chegam com uma deficiência, chegam muito bem. Depende muito de cada um. O que é o importante? O importante é quando você tiver antes dos 60, que nem eu tô agora, às vésperas dos meus 50, e você que é mais nova, e as meninas aqui também, vocês têm que começar a organizar isso. É como se fosse uma aposentadoria. A gente até fala de aposentadoria privada, a gente até fala de ter um patrimônio, que quando eu parar de trabalhar eu tenho algo que me sustente, mas e o teu corpo? Você já pensou como que vai ser o teu corpo quando você chegar lá? Será que você não está acelerando demais a tua máquina para você ter dinheiro, mas você não vai ter saúde? Então é muito interessante a gente começar a trazer esses conceitos para as pessoas, porque ele vai chegar, o futuro vai chegar. A única alternativa a envelhecer é morrer. E se tem algo que a vida é totalmente, quando todo ser vivo não quer, é morrer. O envelhecimento ele é intrínseco, é inexorável, usando palavras difíceis, você não consegue ir contra, ele vai acontecer de qualquer jeito. Então é muito importante nós começarmos a plantar essas sementes de que é necessário pensarmos em como a gente vai chegar lá. E é cada um por si. Estamos neste dia 21 de março com o Bom Dia Amigos. Conversando com o Dr. Carlos Esperandil, que veio a Curitiba especialmente para conversar aqui no programa, né? Conversando. Hoje estou bem para repetir. Redundante. Rádio Séries, Rádio Positiva, Rádio CBS, Rádio Estúdio, também Roda Forte, Gráfica Grapel, Foquem, Plante Agro, WK Soluções, Sicredi e BH. Que é bom, passa rápido, né, Thalita? 11 horas. Uma questão, doutor. Causa mortes. Quais são, vamos lá, por ordem. O que mais mata? O que mais mata? No Brasil e no mundo são as doenças cardiovasculares. Vamos traduzir isso. AVC, derrame e infarto. O que mais mata no Brasil e no mundo é AVC, derrame e infarto. Depois, doenças oncológicas, câncer, e doenças infecciosas, mais doenças pulmonares / infecciosas, porque as pneumonias elas estão junto com o enfisema, que são uma das principais causas. O que fez a gente inverter a pirâmide populacional foi que nós começamos a, graças a Deus e a tecnologia e a informação médica, a perder menos crianças. As crianças já não morrem mais. A mortalidade infantil no Brasil ela é baixa. O sinal de desenvolvimento. Então aquilo que a gente via lá atrás, que era a pirâmide populacional, não é mais uma pirâmide, é um barrilzinho. Hoje as crianças são menos, a barriga do barril é grande, então de 20 a 50 nós temos o maior número populacional, e a partir dos 50 a gente começa a ter menos. Mas a tendência dessa barriga do barril é subir. A gente vai envelhecer cada vez mais. Por que a gente está envelhecendo cada vez mais? Porque a gente consegue tratar essas causas de morte. Então eu consigo olhar para os fatores de risco cardiovascular e consigo identificar e tratar. Fatores de risco cardiovascular tem os não modificáveis. Se você é homem, se você tem mais de 55, se você tem história familiar, eu não consigo mexer nisso. Mas, se você é hipertenso, se você é diabético, se você tem colesterol alto, se você não dorme bem, se você é ansioso, obeso e não faz exercício, fuma e bebe, eu consigo mexer nisso. Então, preste bem atenção no que eu falei. Esses fatores de risco modificáveis, eu preciso levar a algum profissional de saúde e discutir isso. Escutei no rádio do Grupo Séries, o Dr. Carlos Esperandil de Curitiba, falando no programa Não Me Toque, que eu fumo, bebo, sou gordo, não faço exercício, vou morrer do coração. É verdade. Procure um médico, porque você vai ter que começar a trabalhar isso, senão você vai cair no grupo dos que mais matam. Tá, doutor, mas eu não faço nada disso e mesmo assim meu medo é câncer. O que eu devo fazer? Exames preventivos. Você já leva uma vida saudável se você não faz nada disso que nós estamos falando. Então a chance de você ter câncer é baixa, mas existe. O que você deve fazer? Se você for mulher, mamografia, exame Papa Nicolau. Se você for homem e mulher, fazer o exame de colonoscopia ou pesquisa de sangue oculto nas fezes para ver o teu intestino. Homens, olhar a próstata, discutir com um médico sobre a próstata. Fazer toque, fazer PSA, isso é muito subjetivo também. Precisa ser discutido a depender da tua história, da tua queixa, se faz.
Exame de pele, para ver se não tem nenhum carcinoma, melanoma, etc. E se você for tabagista, fazer um exame de imagem do pulmão para ver se não tem nenhum nódulo lá que pode ser um predisponente de câncer de pulmão. Doenças pulmonares são de fundo do tabagismo, da fumaça. Aqui no interior do Rio Grande do Sul, no interior do Paraná, no meu estado também tem bastante. Muito fogão a lenha. Então, isso pode ser uma predisposição para doença pulmonar. Se você tem tosse, falta de ar, procurar diagnóstico, é importante falar sobre isso. E, finalmente, tem as doenças que ainda, depois de velho, parece coisa de criança, mas vacina também existe para pessoas acima de 60 anos. As pessoas têm muito medo da vacina, a gente precisa usar aqui o microfone e desmistificar a vacina. Não tenham medo de vacina. Tá? A vacina ela existe há 200 anos e desde que elas surgiram, elas só salvaram vidas. Ah, mas fulano de tal falou que a vacina fez tal coisa. Gente, a gente vacinou bilhões de pessoas na pandemia e a gente teve sim um percentual de efeitos colaterais. Mas se você for colocar na balança o quanto de vidas nós salvamos, é inestimável. Não há valor que consiga comparar o tanto de vida que nós salvamos. Eu trabalhei em hospital durante a pandemia, eu chorava de noite porque não tinha o que fazer dos pacientes que nós perdemos e foi a vacina que mudou a trajetória do Covid. Não quer vacinar para o Covid? Tudo bem, não vamos discutir por isso. Covid é o Covid, mas tem outras doenças que você tem que vacinar. Você tem que vacinar para a influenza, que é a gripe forte. Tem um outro tipo de vírus que quem tem condição é interessante vacinar, que é vírus respiratório, chama vírus sincicial respiratório. Tem o herpes zoster, que é o cobreiro. Todo mundo na família quase já viu alguém tendo essa doença, que traz uma dor pós-herpética muito forte, então tem que vacinar a partir dos 50 anos. E tem a vacina para pneumonia. Algumas delas tem no SUS, outras não tem. Procure seu médico, discuta, mas é importante você vacinar. Se a gente fizer isso, as causas de morte diminuem. E aí a gente vai viver mais até depois dos 80. Porque depois dos 80, sabe o que mais mata, Gilson? Queda. Essa você matou. Queda é o que mais mata. Queda tem muito a ver com a falta de músculo. Falta de músculo tem falta de proteína e exercício. Então, se você já tem perto dos 80 ou pretende chegar depois dos 80, lembra que tem que comer carne, feijão, leite e derivados, ovos. Você tem que ter proteína. As pessoas insistem no café com leite, pãozinho com manteiga. É bom, mas não tem proteína. Tem que ter a proteína e tem que ter exercício contra uma resistência. Tem que pegar um halter, tem que pegar um elástico, tem que pegar o peso do corpo, você tem que se exercitar. Fazendo um exercício físico e tendo uma boa nutrição, você não cai, ou quando cai, não se quebra. E você consegue continuar comendo, porque se você tem músculo, você não consegue mastigar. Interessante isso. Mas qual é o problema de mastigar qual é o efeito que você não mastiga? Quando você tem 95 anos, você não tem nem força para mastigar se você não tiver músculo. Você vai perdendo toda a mecânica da deglutição, ela se perde, você não consegue mastigar. Porque um dos músculos, o músculo mais forte que a gente tem é o masseter, que é da mastigação. E se eu não tenho força para mastigar, nem isso eu consigo fazer, não consigo nem comer. Assustador isso. Virou filme de terror? Não era pra ser, gente, me desculpe. Comecei engasgado e fiz as pessoas engasgarem no final. Rádio Séries, Rádio Positiva, Rádio CBS, estúdio, 11 horas 7 minutos, Roda Forte, Foquim, WK Soluções, BH, Cicred, Gráfica Grapel, Plantiagro e Metalúrgica Metal. Hoje tu faz o encerramento com o doutor e faz as vezes da casa, dona Thalita. Sem dúvidas. Foi um prazer escutar um pouco o senhor. Já falamos ao longo da semana que o senhor estaria conosco, então muitos profissionais estão também acompanhando e escutando, principalmente os que lidam com a parte da psicologia, dessa parte mais humanizada, porque é importante um médico de formação estar falando também sobre isso. E mais uma vez agradecer, né, pela dádiva que a gente tem aqui do lado, porque, queira ou não, nos estimula todos os dias. E claro que o senhor possa fazer isso que o senhor fez para nós, por muitas outras pessoas, é o que a gente deseja para o senhor. E mais uma vez, os microfones estão sempre à disposição. E agora que a gente já tem um contato, o senhor que lute, né? E as últimas considerações com o Dr. Carlos, por favor. Gente, eu não tenho palavras para agradecer o convite. Realmente, no começo eu até me engasguei emocionado aqui,
Mas Luciano conseguiu me colocar em frente ao Gilson e parece que a gente já é amigo de muito tempo, né, Gilson? A gente já é meio que... Com certeza não é dessa vida que tem alguma coisa aí, porque a gente foi juntado meio que sem querer, mas não se desgarra mais, né? Então, se Deus quiser. Eu fico muito feliz de ter tido a oportunidade de vir aqui a Não Me Toque, é a segunda vez já que eu venho aqui. E eu acho que essa medicina humana e de precisão e que consegue individualizar os processos de uma maneira muito única, né? Fazendo com que a gente faça uma viagem, venha visitar, ver como é que está a pessoa no seu ambiente e ofertar o que tem de melhor, participar do que ela faz, né? Então, comer uma carne e participar do jeito, participar da vida da pessoa. Isso sim torna a medicina muito mais interessante, muito mais prazerosa de ser feita. Então, não é dinheiro, né? É vir aqui e viver o que o paciente vive. Aí, lá na Dona Maria, que mora lá num bairro afastado de Curitiba, sentar lá e tomar o café mais gostoso que ela pode fazer. Ou que nem eu fiz agora essa semana para fechar. Eu falo, né? Já sei que eu falo. Eu participo da Sobrames, né, que é a Sociedade Brasileira dos Médicos e Escritores. Participei agora, fui recém-convidado. E fiquei encantado porque recebi um texto de uma das médicas escritoras. Brilhante o texto, depois eu até posso compartilhar. E eu recebi esse texto e eu estava fazendo uma visita para uma senhora de 94 anos, totalmente bem de cabeça. E eu falei, eu recebi um texto aqui que foi lido ontem, a senhora gostaria que eu lesse sobre a vida? Ela gostaria. Eu pus a mão na mão dela e li. Gente, foi uma coisa inexplicável. A emoção dela, o olho marejado dela e o meu quando eu terminei. E ela diz assim, que lindo, doutor. Você veja como a medicina, ela é muito mais do que uma ciência. Ela é arte. Então a medicina, ela é ciência e arte. Quando a gente consegue encontrar alguém, vocês que me escutam, por favor, médicos futuros e presentes, sejam artistas, não esqueçam da arte da medicina. Isso faz todo sentido. Chega, falei demais. Bom sábado. Bom sábado. Só simples assim, né, Gilson? Bom, ficamos sem palavras aqui, mas agradecer as meninas, né? Que fizeram esse trabalho maravilhoso e vão fazer ainda dos melhores momentos. Vai ser difícil, né, Luísa? Mas a gente confia, tá? Os cortes para as nossas redes sociais, a Luísa, a Tailine nos trabalhos técnicos e aos nossos ouvintes e, claro, telespectadores. Bom, eu me arrependo de ter começado o programa com aquele comentário comprido, né? Porque nós poderíamos ter aproveitado melhor o programa. Fica para uma próxima. Mas muito obrigado, Dr. Carlos. Obrigado a você que está acompanhando nós, que acompanhou, que esteve conosco durante todo o programa. Voltaremos no próximo sábado, sempre trazendo aquilo que tem de melhor, porque você é para quem nós fizemos o melhor programa no sábado pela manhã em toda a região. Bom dia, amigos. Volta sábado, Thalita. Bye, bye. O Grupo Séries de Comunicação apresentou Bom Dia Amigos, um programa de amigos para amigos. Oferecimento Roda Forte, Gráfica Grafel, Plante Agro, Sicredi, Metalúrgica Metaura, Foquem, WK Soluções em Rotomoldagem e BH. Bom Dia Amigos, com Gilson Larry.